Na busca por entender um pouco mais sobre o que está acontecendo com a Assembleia de Deus em Curitiba, hoje nós conversamos com duas figuras muito importantes da igreja. Falamos com o pastor Eliel Gabi, que é filho do pastor Wagner Gabi, que é o presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, está morando nos Estados Unidos com a sua família, mas nos atendeu e conversou com a gente durante mais de 30 minutos, expondo ali a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo na igreja de Curitiba. Uma outra figura muito importante também com quem conversamos foi o pastor Idecaso Takayama. O pastor Takayama nos atendeu também muito bem. Inicialmente não queria conversar com a gente, mas a gente acabou conseguindo convencê-lo a falar um pouco a respeito dessa situação. Ele foi extremamente respeitoso com o pastor Wagner Gabi, com a Assembleia de Deus de Curitiba, como sempre é, como sempre foi. Nos falou sobre a sua visão a respeito do que está acontecendo ali. Ele comentou, por exemplo, sobre a compra do apartamento por mais de 3 milhões de reais. E eu perguntei para ele no final da conversa se ele acha que o pastor Wagner Gabi deveria renunciar do seu cargo. E o que ele disse você vai ouvir a seguir. Mas antes da gente dar sequência ao nosso vídeo de hoje e seguir falando a respeito desse caso, tenho 2 avisos importantes para você. Se você é da Assembleia de Deus de Curitiba ou de qualquer outra Assembleia de Deus, ou apenas é alguém que se interessa por esse assunto, do que está acontecendo a respeito da igreja lá em Curitiba, eu queria te convidar a se inscrever neste canal. Se inscreve, clica em ativar as notificações, porque aí sempre que a gente publicar um vídeo novo a respeito desse caso, você vai ser sempre o primeiro a saber. Não só se inscrever é suficiente, mas ativar a notificação também. Porque por aqui a gente não tem a hora correta de publicar, não é sempre uma hora específica que a gente publica, porque as informações chegam muitas vezes fora de hora, né? A gente não está nem sabendo o que vai publicar durante o dia, e aí alguma coisa nova chega e a gente acaba publicando. Então quando você ativa a notificação, na hora que a gente publicar, seja manhã, tarde, noite, madrugada, horário que for, você vai ser notificado pelo YouTube, e aí você não vai perder aquele conteúdo no momento em que ele é publicado. Portanto, se inscreve, ativa a notificação. E claro, se você puder, eu vou te pedir que você faça o oposto do que a liderança da igreja, a Assembleia de Deus, tem sugerido, né? Os áudios que começam a circular nas redes sociais em grupos ligados à igreja é para que as pessoas não comentem, não interajam, não compartilhem o conteúdo que está sendo publicado pelo Fuxico Gospel e pelo Zion, especificamente nessa ordem. Mas eu queria pedir para você não atender a isso. Interaja sim, comente, compartilhe, continue mandando informações. Isso vai nos ajudar demais a produzir o nosso conteúdo aqui com cada vez mais critério e responsabilidade. E o outro comunicado, como eu te falei, é a respeito do nosso perfil no Instagram. Certamente você já deve saber, a gente teve um problema sério com o nosso perfil. O Instagram decidiu, de forma misteriosa, tirar o nosso perfil do ar. E se você quer continuar acompanhando o Fuxico Gospel no Instagram, é só você pesquisar esse arroba que está aparecendo aqui na sua tela. Você entra lá, fuxicogospel.reserva, até que a gente resolva essa situação no nosso perfil pessoal. É por aqui que estaremos nos comunicando com você. Mas dito isso, sem mais delongas, porque o vídeo de hoje vai ser um pouco longo, né? Eu vou colocar para você ouvir a íntegra da minha conversa com o pastor Idecaso Takayama. Ele fala, como eu disse, a respeito do que está acontecendo lá na Assembleia de Deus em Curitiba. Inicialmente a gente soube, inclusive, que ele estaria sendo cotado para assumir a igreja caso houvesse uma situação mais grave, né? Uma situação mais severa com relação a liderança do pastor Wagner, mas se isso é possível ou não, você vai ouvir no áudio que a gente vai passar a ouvir a partir de agora. Alô? Ô pastor, é o Israel, Fuxico Gospel. Me perdoe, eu tô muito triste com a situação, sabe? Eu Não entendo. queria comentar, não. Eu só queria lhe fazer 2 perguntas, se o senhor puder me responder, ficaria muito satisfeito. A primeira pergunta seria a seguinte: a gente tem ouvido por aqui de que o senhor estaria na linha sucessória para assumir a presidência caso o pastor Gabi saísse. Isso procede, não? Se vier pra mim, eu não vou aceitar, não, sabe? Porque você sabe, antes, é como eu disse pra você, tanto esse rapaz aí que tá na frente, como eu, ou o Douglas, ou qualquer outra pessoa, são os falhos. Uhum. Se ele foi falho, que Deus tenha misericórdia dele, mas não somos nós que vamos aqui julgar essa, porque a igreja não é um CNPJ, a igreja é o corpo, como diz aí a linguagem mundana, né? Uhum. É a menina dos olhos de Deus, entendeu? Uhum. Eu, rapaz, estou muito triste com isso, Pisão. Imagino. Eu não tenho ideia. Imagino. Na verdade, eu tô muito velho já, sabe, para assumir
Posso até ficar orientando os novos aí para não cometer essas falhas, né? Mas eu confesso a você que eu não quero, não. É muita responsabilidade? Você pensa? Hã? Você pensa que é muita responsabilidade? Não, você sabe que na vida espiritual existe o pastor e o evangelista. Eu sou um evangelista. O pastor é aquele que administra. Você sabe que eu entendo que, por ser uma obra espiritual, existe o lado dos homens, que é o santuário. Se você olhar o tabernáculo, Israel, você vai ver que existe o pátio, que é onde o sacrifício da carne, a gente nem, como diz, não está nem olhando isso. Mas para chegar no Santo dos Santos, que é onde está Deus, precisa passar pelo santuário, que é a igreja, entendeu? É a igreja. Nós não vivemos, não somos descendentes de judeus. Como diz, nós somos gentios. O que é o gentio? Aquele que não é hebreu, aquele que não é um judeu, estão entendendo, né? Sim. Então, a gente, eu sou um dos sacerdotes, e confesso a você, sou falho. Eu não estou mais com a cabeça própria para administrar, entendeu? Posso até ajudar como experiente, mais antigo, um dos antigos, né? Eu posso até ajudar os novos a não cometer essas falhas. Esse moço cometeu essa falha porque talvez fosse. Ele foi meu aluno, rapaz, foi meu aluno, mas infelizmente cometeu essa falha. Uma pena mesmo, porque eu botava muita fé nele, sabe? Entendi. Ô pastor, sobre essa situação do apartamento, há quem diga que se na Assembleia Geral a igreja não aceitar a compra, como já foi comprado, não tem muito mais o que fazer. Teria que ser vendido. Então, eu tenho visto conversado com algumas pessoas, né? Você já está comprando, vai fazer o que a reunião? O senhor acha que a igreja deveria vender, se desfazer do patrimônio ou manter, já que foi comprado? Eu não sei. Eu não sei se ele está comprando em nome da igreja. Confesso a você, mas se ele estiver comprando em nome da igreja, ele deve abrir mão de abdicar disso, de olha, eu vou colocar, mas parece que já está comprado, já está compra efetivada. Não dá mais não há como ele devolver isso, né? Não há como devolver, mas só acha que ele deveria renunciar, pastor? Eu vou deixar com ele. Eu não vou entrar nessa parte, não. Como disse, sempre muito respeitoso o pastor Takayama com a liderança, né, da Assembleia de Deus em Curitiba, deu as suas opiniões, mas pelo que a gente percebeu, obviamente, sem ofender ninguém, se colocou à disposição para auxiliar com aconselhamentos, mas já deixou claro que não tem interesse em assumir a presidência da Assembleia de Deus em Curitiba e, portanto, não é certamente um daqueles que estão torcendo para que o pastor Wagner Gabi renuncie ou caia, né, ou perca o seu mandato, ou perca o seu poder frente à Assembleia de Deus em Curitiba. Então, portanto, mais uma vez, muito obrigado, pastor Takayama, por ter nos atendido, né, ter nos recebido, conversou muito bem comigo, foi bem atencioso. Fica aqui então o meu abraço, a minha gratidão, e estamos à sua inteira disposição. Bom, antes de dar sequência agora para falar a respeito da nossa conversa com o pastor Eliel, eu já quero pedir para você compartilhar. Não é possível, né? Você chegou até aqui, já ouviu a fala do pastor Takayama a respeito desse episódio. Eu quero te pedir para que você, por gentileza, compartilhe, pegue esse link, coloque nos grupos de WhatsApp, ligados à igreja, ligados aonde quer que seja, para que as pessoas possam ouvir também o que disse o pastor Takayama e o que disse também o pastor Eliel Gabi. Dando sequência à nossa conversa com o pastor Eliel, ela durou um pouquinho mais de 30 minutos, como eu disse no início do vídeo. Ele também foi muito atencioso, conversou muito bem com a gente, foi muito educado. No entanto, é uma praxe, né, do jornalismo. Sempre que você conversa com uma fonte, ou você entrevista alguém, ou você conversa com alguém a respeito de uma matéria, é normal o jornalista gravar a conversa, e isso a gente fez. E, obviamente, a gente informou para o pastor Eliel que a conversa foi toda gravada e solicitamos dele autorização para que a gente pudesse reproduzir o áudio na íntegra, para que as pessoas pudessem ouvir. E ele sabe muito bem
da importância que há nesse momento, do peso que tem a palavra dele nesse momento, porque ele é filho do pastor presidente que está sendo bombardeado por uma série de acusações. Seria muito relevante para a comunidade da Assembleia de Deus em Curitiba ouvir o que tem a dizer o pastor Eliel Gabi, que mais do que filho do pastor Wagner é uma liderança, né? Uma referência, um mestre na palavra e, portanto, tem muitos discípulos, com certeza, em Curitiba. No entanto, ele pediu educadamente que, se possível, a gente não reproduzisse o áudio da conversa que tivemos com ele e que ele se prontificaria a, se fosse necessário, depois da Assembleia, ele vir aqui no canal e a gente fazer uma entrevista, fazer um bate-papo, uma live aqui com ele, para ele trazer as informações que ele achar pertinente, trazer as suas opiniões a respeito de tudo que está acontecendo lá em Curitiba. Então, obviamente, a gente vai atender ao pedido do pastor Eliel e a gente não vai reproduzir o áudio. Porém, ele nos autorizou a transmitir para vocês, né, a reproduzir para vocês o conteúdo da nossa conversa. A gente conversou muitos assuntos relacionados à igreja, ao ministério dele, ao pai, à família, a questão da madrasta, da irmã, enfim. E eu vou tentar trazer para vocês alguns pontos dessa conversa que eu tive com o pastor Eliel essa manhã. Bom, o primeiro ponto, na verdade, é uma retificação de uma informação que eu trouxe aqui. Ele comentou o seguinte, que na verdade quem trabalha de Uber não é ele, é a esposa dele. Ele também trabalha com um aplicativo, né, com um serviço por aplicativo, mas é um outro aplicativo, não é Uber, é muito mais similar, segundo ele, ao iFood, né? Não é exatamente transportando passageiros, como é o caso do Uber, mas não é um grande erro, né? Está dentro da margem de erro, digamos assim, essa informação. Então, ele só fez essa pequena retificação daquela informação que a gente trouxe aqui. Agora, sobre o apartamento, que com certeza é o objeto principal de toda essa polêmica, ele disse que, na opinião dele, o que tem que ser feito agora é a devolução do prédio. Ele disse que para que a poeira baixe, é preciso que a igreja, ou que o pai dele, né, o presidente, opte por devolver o imóvel. Agora tem um problema aí, porque o apartamento já foi comprado. Inclusive, ele foi comprado provavelmente por carta de crédito ou carta de consórcio e por essa razão não tem mais o que se fazer, não tem mais como devolver. E aí ele observa o seguinte, já que o apartamento é o centro do problema, enquanto ele continuar sobre o domínio da igreja, sobre o poder da igreja, o problema vai continuar. Uma vez que você se livra do apartamento, você começaria então a resolver o problema. No entanto, o pastor Eliel deixou claro que não se trata apenas do apartamento. Ele aponta para um problema de ordem estrutural. Então, o problema não é o apartamento em si, mas um problema que estaria enraizado ali na diretoria da igreja, no comando administrativo da igreja, que precisa ser resolvido, mas esse problema administrativo ou estrutural só pode ser resolvido uma vez que você devolve o objeto do problema, que é o apartamento. Tirando o apartamento de cena, você começa então a fazer um trabalho de reestruturação administrativa da igreja. E eu perguntei então para o pastor Eliel como que está o pai dele, o que eles têm conversado ultimamente a respeito de toda essa situação. Ele deixa claro que fala pouco com o pai, eles conversam muito pouco, mas sempre que se falam, eles conversam, na verdade, sobre questões pessoais, eles não falam sobre questões de ordem da igreja. Então ele disse que não tem conversado com o pai a respeito disso, mas entende que nesse momento o pai está muito abalado com tudo que está acontecendo, até porque pela própria biografia do pai, né, jamais se imaginou que nesse nível da sua idade ele estaria enfrentando uma crise tão grande quanto essa. Mas é importante lembrar, e aí sou eu falando, né, o que disse o pastor Eliel, que na verdade o apartamento é certamente o menor dos problemas, né? Como ele também disse, é mais uma questão de ordem estrutural e é um problema que precisa ser resolvido e está sendo protelado ao longo dos anos e acabou culminando com essa situação. Perguntei também a respeito da saúde do pastor Wagner, ele disse que está muito bem, que tem uma saúde de ferro, graças a Deus não tem nesse momento nenhuma situação nesse contexto, né, de saúde, mas que teme pelo que vai acontecer na Assembleia, na AGE, no próximo dia 8. Certamente as emoções vão estar realmente muito afloradas lá e a gente não sabe qual será a reação, uma vez que, segundo o estatuto, o pastor Wagner Gabi precisa estar presente na Assembleia, então vai ser realmente uma pressão muito grande. É isso, inclusive, que observou o pastor Eliel. A respeito da esposa do pastor Wagner, eu perguntei como que é o relacionamento tanto do pastor Eliel quanto da sua irmã, aquela dos áudios que vazaram, com a madrasta. E ele explicou o seguinte, que o relacionamento dele com a pastora Mel, né, que se chama Mel, não é de intimidade, mas que eles se dão bem. Ele disse, inclusive, que quando soube que ela ia casar com seu pai, ele foi na casa dela, conversou com ela,
mas que não há nenhum problema entre ele, né, o pastor Eliel, e a sua madrasta, a esposa de seu pai. No entanto, a irmã dele, a Cláudia, não tem um bom relacionamento com a madrasta, foi o que disse o pastor Eliel. Eu também perguntei se ele pensa, o que ele pensa a respeito da Assembleia Geral Extraordinária, se existe, por exemplo, a possibilidade do seu pai renunciar ou, de alguma forma, ele ser destituído do seu cargo de presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, e a resposta do pastor Eliel é que não. Ele disse que não acredita nessa possibilidade, e ele acredita que o que vai acontecer, na verdade, agora é o silêncio, é esperar a poeira baixar, para que depois que a poeira baixar, eles busquem uma alternativa, uma forma de resolver o problema. Ele entende que o problema não será resolvido com a Assembleia, mas que também não vai ser deixado de lado. Uma hora ou outra, depois que a poeira baixar, esse assunto vai ter que ser resolvido. Essa reestruturação vai precisar ser feita, terá que ser feita, porque não vai dar para esconder isso debaixo do tapete durante muito tempo. Uma hora ou outra, esse assunto vai ter que ser resolvido. Sobre a sucessão do pastor Wagner Gabi, perguntamos se eles já sabem quem estaria ali na linha sucessória, ou quem seria alguém a assumir o cargo, uma eventual retirada do pastor Wagner, ou renúncia, o que quer que seja. E ele disse que o natural é que haja ou uma nova eleição, ou que o pastor Wagner indicasse alguém para que a igreja votasse. A votação é natural, mas poderia ter uma eleição ou uma indicação do pastor Wagner. No entanto, ele disse que essa é uma situação que muda bastante, né? A cada período você tem uma pessoa que é favorito, agora depois já é outro. Então não dá para apontar quem seria a pessoa que viria após o pastor Wagner, seja agora, o que é muito difícil que aconteça, ou seja, a posteriori. Então a expectativa é que primeiro se baixe a poeira para poder isso ser discutido com mais sobriedade. O nosso parceiro Zion, lá do canal Fala Zion, essa semana trouxe um vídeo questionando, por exemplo, a convenção da Assembleia de Deus no Paraná, se eles não iriam se envolver nessa situação. E eu perguntei ao pastor Eliel a respeito dessa possibilidade, né, da convenção agir com relação a isso, e ele disse que isso é uma possibilidade praticamente nula, uma vez que até citou o exemplo, né, do que aconteceu em Maringá, que foi um assunto também trazido pelo Zion nesse vídeo onde ele cobra a participação da convenção. O pastor Eliel lembrou que naquele episódio, primeiro o Ministério Público entrou em cena e depois veio a convenção. Não foi o oposto, né? O Ministério Público não entrou em cena por causa da convenção, e sim o contrário. O que não é o caso nesse momento lá na Assembleia de Deus em Curitiba. Nesse momento não se tem informações de que o Ministério Público, a Justiça de alguma forma está envolvida ainda. Então vamos aguardar para saber, mas ele disse que não acredita que haverá uma participação ou uma intervenção de maneira que seja por parte da Convenção da Assembleia de Deus no Paraná. Bom, por último, mas não menos importante, eu também perguntei para ele se ele teria interesse de voltar para o Brasil para, quem sabe, ser um postulante aí ao cargo do seu pai na linha sucessória. E aí ele disse que lembrou de uma conversa que teve com o pai, onde o pastor Wagner disse que não indicaria ele para ser o sucessor. Se ele quisesse ser o presidente, ele teria que disputar, ele teria que concorrer ao cargo. O que ele também disse que não tem um mínimo interesse. Ele disse que não é um pastor de igreja, não é alguém que vai administrar. Ele se encaixa muito melhor na posição de mestre, de professor e de ensinar. O que isso de fato é corroborado pelo que a gente tem conversado com outras pessoas lá de Curitiba que confirmam, né, essa veia de mestre, de professor que tem o pastor Eliel. Ele disse que não tem a mínima vontade ou o mínimo interesse de vir para o Brasil para disputar ou para, quem sabe, comandar a Assembleia de Deus em Curitiba. Bom, o resumo da conversa é basicamente esse. Bom, só lembrando, ele reforçou bastante que na visão dele, o que precisa acontecer agora é a devolução do apartamento e também, eu não falei isso, mas lembrei agora, e também do carro. Ele disse que o carro não faz o mínimo sentido também o pastor ter um carro da igreja, ser bancado pela igreja, uma vez que ele tem condições financeiras de bancar um bom apartamento, uma boa moradia e também um veículo próprio, uma vez que ele é aposentado, né, major aposentado, e também, além disso, ele também lembrou que o pai recebe royalties das suas obras literárias, de livros, né, de comentários que ele faz. Como eu disse também já em outras ocasiões, o pastor Wagner Gabi, ele não é só um pastor de igreja, né? Ele tem uma história dentro da Assembleia de Deus, sendo inclusive comentarista de revistas da Escola Bíblica Dominical. Só reforçando, ele disse que depois da Assembleia Geral Extraordinária, se ele julgar pertinente, ele viria aqui para conversar com a gente, mas como eu disse, foi muito educado, muito atencioso,
como é característico dele, pelo que a gente soube. Conversou com a gente muito bem, nos atendeu muito bem, e seria de fato uma honra tê-lo aqui com a gente para conversar, para esclarecer a sua visão, o seu ponto de vista a respeito desta situação. A gente torce para que a Assembleia Geral Extraordinária, que vai acontecer no próximo domingo, corra tudo bem, né, para que a justiça seja feita e para que as pessoas não sejam manipuladas, né, por obreiros, que a gente tem visto alguns áudios já começaram a circular nas redes sociais, tentando manipular as pessoas para que não tomem uma decisão A, uma decisão B, uma postura X, Y, Z. Quanto a você que chegou até aqui e está acompanhando esse caso, eu reforço mais uma vez o convite: se inscreve. Se inscreve por aqui, porque a gente está buscando trazer luz sobre esse debate, ouvindo, né, os personagens, os atores que estão sendo citados ou não nesse caso, mas que de alguma forma são importantes dentro desse debate. Somente uma última informação, para não deixar batido, da conversa com que eu tive com o pastor Eliel, eu não poderia deixar de falar isso aqui. Ele reforçou que o áudio que vazou da sua irmã conversando com uma irmã lá de Curitiba, ele explicou que o áudio não foi feito para vazar, que foi um áudio legítimo, uma conversa legítima que estava tendo com essa irmã, mas que por alguma razão o áudio acabou vazando. E aí, em reforço, ele disse que não foi planejado, aquilo não foi planejado, mas que acabou se espalhando. E se você não ouviu esse áudio, né? Se você não viu, por exemplo, o vídeo que a gente fez aqui, onde a gente expõe esse áudio que vazou, tá aqui do lado, vai aparecer uma janela aqui. Eu queria te convidar a clicar aqui na janela, no quadradinho, você só faz clicar e você vai ser levado agora para ouvir esse áudio na íntegra lá. Só clicar e eu te encontro lá.